ideia da realidade virtual é que vai nos permitir experimentar esses materiais numa escala que é a escala atômica. Então, dessa forma, podemos criar uma intuição, né, de como é que será essa escala, que é muito diferente do nosso dia a dia. Então, a ideia é que a gente possa interagir com os materiais, mas dentro dessas, no nível atomístico, né, e dessa forma a gente criar, de fato, uma intuição dos processos que estão acontecendo lá e o que a gente poderia modificar nesses materiais, né, de modo a melhorar algumas das propriedades deles, né. Quando você olha na tela, você não vê exatamente o que você vê quando você está na realidade virtual. Quando você está no sistema de realidade virtual, você se movimenta até um átomo, olha ao redor do átomo. Muitos dos processos que são usados na indústria do petróleo, né, em termos de recuperação de petróleo, não são entendidos o porquê desses fenômenos na escala molecular. O que a gente tinha era uma interface da rocha, que nesse caso seria a calcita, uma das rochas que você observa no pré-sal aqui no Brasil, com a interface com a salmoura. Então é a água mais alguns sais minerais, por exemplo, sódio, cloro, cálcio, né? Então entender a dinâmica desses fluidos confinados nos poros de rochas é algo que pode auxiliar na indústria do petróleo em aumentar, né, a quantidade de óleo que você está recuperando. A gente realiza simulações computacionais de materiais usando técnicas como o cálculo de primeiros princípios ou a dinâmica molecular, que nos permite entender como é que as trajetórias dos átomos e moléculas e como é que a estrutura eletrônica desses materiais, e isso é convertido em objetos 3D, né, da qual a gente consegue ter essa experiência imersiva. Como equipamento, né, tem todo o processo das simulações em si, né, então para isso a gente utiliza supercomputadores para fazer esse processo dos cálculos em si, mas a gente está utilizando essencialmente um kit que é o que o pessoal usa para jogos. É um computador, uma placa de vídeo de boa qualidade, com um setup, né, que nos permite controlar, tem duas controladoras, e o visualizador, né, que nos permite nos colocar dentro daquela experiência. Aquele caso que tinha a salmoura, eu podia olhar um íon da salmoura, como ele está solvatado e entender quem está ao redor dele. Enquanto na tela você não consegue chegar exatamente nesse ponto. A ideia era entender como é que essa interface da salmoura com a rocha se comportava. Então, por exemplo, para cada configuração da molécula de água que a gente teria aqui, né, ou ela um pentâmero, um tetrâmero, né, um hexâmero, a gente vai associar um instrumento musical e toda vez que essa configuração aparecer, você consegue percorrer e entender o que está acontecendo do ponto de vista das configurações da água. A gente utilizou o piano para associar os pentâmeros, a marimba para associar os tetrâmeros, e os hexâmeros nós usamos uma bateria, né, e o vibrafone. Então com isso você poderia acompanhar diferentes configurações, né, usando o som, algo que visualmente, né, seria muito complicado de ser feito. A sonificação ela tem uma vantagem de ser inclusiva, né? Então pessoas que têm deficiência visual podem acompanhar vários desses fenômenos físicos, como também de disseminação de ciência, não? Então você pode usar esse material como material para composição musical, né? E poder se inspirar, né, em alguns fenômenos da natureza para compor novas composições.